Olá, boa tarde ou boa noite. Estamos hoje aqui para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. E eu gostaria de pedir a atenção de todos, né? É um tempo bom, um tempo de informação, um tempo de conhecimento que nós vamos ter aqui, né? Nossa Escola Bíblica está falando sobre Salmos, né? E eu sou o presbítero Nilson e queria dar continuidade na lista número 2, que fala sobre Jesus Cristo e missões no Salmo. Esse tema é muito interessante porque Salmos é um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos ou 1.000 anos antes de Cristo e é tão atual. Por que tão atual? Porque o Espírito Santo ele já se movia, ele já trazia revelação para nós, né? O salmista, inspirado por Deus, já trazia informações sobre o Cristo que havia de vir, o Cristo que seria crucificado, o Cristo que nos libertaria. Então, uma aula muito importante para o conhecimento de todos. Eu gostaria muito que vocês parassem e observassem essa lição atentamente. Os salmos, eles testificam de Jesus. Os salmos, eles testificam a sua obra. Os salmos, eles testificam o plano divino para alcançar os povos que todos o adorem. Ou seja, os salmos, eles antecipam a profecia do Cristo para que todos o amem e o adorem, porque a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica, ou seja, tudo leva a Cristo e os salmos também. E nós temos como objetivo nessa aula compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Nós temos como objetivo também de apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. E o nosso texto de referência se encontra no Salmos 2, no Salmos 22 e no Salmo 110. E como de costume, eu queria orar com vocês, parar para que essa revelação ela viesse do céu para todos nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, para levar esta aula e eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua revelação. Por isso, Senhor, abençoa essa aula, abençoa os ouvintes, Senhor, que estão recebendo esta aula, que fale ao coração de todos poderosamente. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Salmos 2, a nossa aula está no verso 1, 2 e 3. Diz assim: Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E está também no Salmo 22. Salmo 22, no verso 27. Diz assim: Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. E também está no Salmo 110, a nossa lição. 110, no verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O autor, ele fez uma excelente colocação. Ele pegou 3 salmos que vai dar a 3 tópicos que nós vamos tratar aqui. Os salmos, como eu já falei, eles foram escritos há mais de 1000 anos antes de Cristo.
e eles fazem referência claríssimas a respeito de Jesus Cristo, da sua vida, do seu ministério, da sua paixão, da sua morte e da sua exaltação. Os salmos que contêm essa fala está no Salmo número 2, número 8, número 16, número 22, número 23, 24, 40, 41, 45, 50, 68, 69, 72, 89, 96, 102, 110, 118 e 132. Metade desses salmos eles estão com referência no Antigo Testamento. O autor do no Antigo Testamento, eles são citados no livro de Salmos, assim como no Novo Testamento, né? E todas as referências que estão nos Salmos está no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 22, 44. Ele está lá no Salmo 110, no verso 1, que nós acabamos de ler. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ou seja, o Novo Testamento ele é alimentado com as escrituras do Antigo Testamento, confirmando a sua veracidade. Então, no Salmo 69, João escreveu lá no capítulo 2, versículo 17. Em Mateus, no Salmo 118, 22, Mateus escreveu no capítulo 21, no verso 42. No Salmo 110, no verso 4, a carta aos Hebreus também está no capítulo 5, versículo 6. Ou seja, tem diversas passagens que vai fazer menção dos Salmos. E o próprio Cristo também ele faz menção dos Salmos no Novo Testamento através dos Salmos. Então, a meditação dos Salmos é fundamental. Nós devemos meditar, aprofundar e ter conhecimento que esses Salmos eles falam conosco e trazem revelação do futuro de Cristo e do futuro da igreja também. E o autor que fez a lição, ele trabalhou aqui da seguinte maneira. Ele colocou o primeiro tópico da lição, tratando do Salmo 2, que são profecias dos Salmos messiânicos. E ele, com muita sabedoria e muita colocação também, ele colocou aqui no Salmo 2, do verso 1 ao 3, ele colocou a passagem diz respeito à rebelião ou revolta das nações. Diz assim o texto que nós acabamos de ler. Porque se amotinam as gentes e os povos, imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Absurdo da natureza humana se levantar contra Deus. Deus, ele sempre foi e sempre será soberano. Ele tem o controle de tudo, mas o pecado, ele afastou a natureza humana do Deus verdadeiro. E continua afastando até hoje. E muitos até hoje dizem: Deus não existe. Deus não tem Deus. Porque se tivesse Deus, as coisas não estavam acontecendo do jeito que está. Mas independente da situação que tenha acontecido, por causa do pecado e não por causa de Deus, Deus continua sendo Deus, continua sendo o Senhor. Então, as nações podem ter rebelião, pode se revoltar, pode promover o que for. Deus continua sendo soberano. E no próprio Salmo 2, no verso 4, 5, diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Aqui o próprio Deus ele já dá resposta contra a rebelião das nações. Deus ri e
e zomba, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está no trono e Ele é todo-poderoso. E por mais que as nações se revoltem contra Deus, não vale de nada. Deus ri e zomba, porque Ele é o Criador, Ele formou, Ele criou todas as coisas. E o próprio Salmo, Deus ri e zomba. Olha que situação. E no versos 6 e 9 do Salmo 2, diz assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Apontando para o reinado do Messias. Ele vai reinar. Todas as nações vão se curvar ao Cristo, como diz no capítulo 2 de Daniel, no verso 35. Todas as nações, elas vão se dobrar, porque não tem como. Ele é o Senhor de tudo. Ele vai dominar e Ele vai controlar e administrar tudo. Olha só o que diz aqui em Daniel, capítulo 2, verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eras no estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que o feriu, a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Ou seja, todas as nações que aqui representa o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, vai virar nada, porque o Senhor, Ele vai reinar, Ele vai administrar, governar todo o mundo com o seu poder. E no Salmo 2, no verso 10 ao 12, ele confirma isso. Diz assim, Salmo 2, verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha que situação. O recado de Deus. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não irem e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, o próprio salmista, o próprio Espírito de Deus que impulsou a escrever esse salmo, ele diz que nós devemos, ou todos os governantes da terra, temer a Deus. Temer, porque Ele vai administrar, governar toda a terra. Então, servir ao Senhor em temor. Então, as profecias messiânicas estão no Salmo. Não adianta a rebelião, a revolta, não adianta nada disso. Deus, Ele é soberano, né? E o Messias vai reinar, Ele vai vir e vai reinar. E todos vão ter que se dobrar a Ele, servir ao Senhor no temor. Esse é o tópico das profecias no Salmo 2. Isso vai acontecer porque antes dele vir, foi profetizado, ele veio e ele falou que ele voltaria, e é certa essa profecia no Salmo 2. No tópico 2 aqui da nossa lição, diz respeito à sujeição ao abandono. Ou melhor, o tópico 2 da nossa lição diz respeito ao sofrimento do Messias. Está relacionado ao Salmo de número 22. Salmo de número 22 é o tópico da lição número 2. E ela fala sobre o sofrimento do Messias. E o próprio versículo
diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? É uma pergunta. A impressão que dá é abandono, né? Mas a sujeição do Cristo, né? E a pequena impressão do abandono do Pai. Mas jamais Deus abandonaria o seu Filho. É que nesse momento está sobre o Cristo todo o pecado da humanidade. Eu creio como Deus, a única coisa que afasta Deus de nós é o pecado. Como todo o peso do pecado estava sobre Cristo, eu creio que nesses segundos o Pai tirou o olhar, mas de forma alguma ele ia abandonar o seu Filho. Isso confere lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 46. E o Salmo 22, no versos 6 e 8, também diz assim: olha a palavra que o salmista usa: mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. No versículo 7, todos que me veem zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou o Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Ou seja, esse momento de desprezo e de zombaria, ele aconteceu realmente já na cruz do Calvário. Cristo, ele foi desprezado e zombado pelo seu povo, pelo povo que estava ali. Como é que pode um rei estar naquela situação, crucificado ali? Então, zombaram dele. Como é que o rei, o Messias, pode passar por isso? Todos ali zombaram e até cuspiram nele. Mas era preciso acontecer essa profecia, e era preciso acontecer para que toda a humanidade conhecesse o Salvador Jesus Cristo. Que você também conhecesse, que você também fosse alcançado por essa profecia bíblica. Esse salmo, ele tipifica o momento agoniante da vida de Cristo. Desprezado pelo povo, sofrendo escárnio, risos, e sendo até zombado de tal maneira, até cuspido. Ou seja, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, ele passou tudo isso por mim e por você. Não tem como a gente ler esse salmo ou ler essa passagem, que inclusive está em Marcos 5,40, e falar: não é nada. Não tem como não ser tocado por essa passagem tão importante do Evangelho. Porque esse é o momento crucial do Evangelho. O momento da crucificação. O momento que o sangue é derramado. É nesse momento que nós vemos o que Deus fez por mim e fez por você. E eu acho, como é que pode as pessoas saber que isso aconteceu e não se comover, ou seja, não ser tocado? Olha o que diz Marcos 5,40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Essa passagem aqui, ele estava ressuscitando uma menina, e riam-se dele, zombavam-se dele. Quem é esse cara aí? Ele tinha o poder da ressurreição, ele tem o poder. Então, mesmo assim, ele tinha feito tantos milagres, tantos sinais, mesmo assim continuou a zombaria
e ele passou por esse momento tão crucial, mas nós não podemos passar dessa maneira. E até hoje nós vemos em movimentos populares aí, o próprio carnaval, a zombaria continua, mostrando ele de formas totalmente ridicularizadas. Eu acho que falta temor à humanidade, falta temor, muito temor, porque ele virá. Quando ele vir, ele não vai vir mais com essa graça que ele derramou, ele vai vir julgar. E todos que não estiverem no livro da vida não entrarão no seu reino. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por isso que é bom ler as Escrituras e acreditar no que está escrito aqui, porque tudo isso se cumpriu e vai se cumprir tudo o que está pela frente. O Salmo 22, do verso 22 ao 31, ele fala que nem mesmo o sofrimento, todo esse sofrimento, toda essa injúria que ele passou, não impediu a sua missão. Porque ele tinha uma missão, e a missão era essa, era morrer dessa forma, crucificado, era derramar o sangue. Ele ficou firme para continuar a sua missão. O Salmo 22, do 22 ao 31, diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação, vós que temeis ao Senhor. Louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai e temei todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele o clamou, o ouviu. Meu louvor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que eu temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque ele o fez. Ou seja, a profecia até o povo que virá, até o povo que nascer, vão receber a graça e a salvação dele. Jesus triunfou, cumpriu a sua missão sobre a morte, sobre o diabo, ao suportar o castigo de Deus sobre a cruz e sobre os pecadores e cumprir a justiça de Deus. Hoje, somos feitos santos e perfeitos pelo seu sacrifício. Esse Salmo 22 aponta para isso. E no tópico 3, fala a respeito do sacerdócio real e os salmos missionários. Ele está relacionado ao Salmo 110 também, que o autor colocou no início. Esse salmo ele apresenta descrições precisas da soberania e do domínio do Messias. Em Mateus 22, 44, o próprio Jesus ele fez menção desse salmo. Olha que interessante. Mateus 22, 44. É o Salmo 110, do verso 1. Como no início eu já havia falado do Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O próprio Jesus fez menção, a fala dele está lá no Mateus capítulo 22, no verso 44. E Jesus estava fazendo debate com os fariseus quando ele falou esse salmo. Olha que interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Esse salmo ele também aponta que o sacerdócio de Jesus ele é eterno. Ou seja, a glória de Deus em Cristo jamais será revogada. E no verso 4 desse salmo, faz uma menção aqui
de Melquisedeque, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele aponta que o sacerdote eterno de Jesus, e faz menção aqui de Melquisedeque, né? Que Melquisedeque, ele também foi mencionado como uma tipologia de Cristo. Ele é uma figura isolada. Ele aparece 2 vezes somente na Bíblia, e ele só se conhece ele, e ele é sacerdote em ele mesmo. Então, o exemplo que o autor colocou de Melquisedeque, que também é o sacerdote, para fazer uma comparação em uma tipologia de Cristo. No Salmo, alguns salmos são bem missionários. Eu não tenho tempo de falar todos eles aqui, que o nosso tempo ele passa muito rápido. Mas o Salmo 2, o 67, o 96, o 98, o 102 e o 126. Esses salmos ele aponta os povos e nações, reis, príncipes, governantes, juízes da terra, não apenas como agentes da sua ira, mas também como passivos de misericórdia, e a graça do Senhor é estendida sobre essas pessoas. Ou seja, Deus, aonde ele abunda o pecado, também a sua graça chega e superabunda. Qualquer rei, qualquer imperador, qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer pessoa, qualquer tirano que trocam a sua arrogância, a sua tirania e se arrepende, a graça do Senhor está ali para salvar. Deus não lança ninguém fora. Todos aqueles que foram até Deus, mesmo os imperadores, mesmo tiranos, todos aqueles que foram até o Senhor, recebem a graça e recebem a salvação. E hoje não é diferente. Não adianta os líderes globais deste mundo, na sua arrogância, não adianta eles pensar que eles têm todo o poder, que eles podem fazer o que quiser, se eles não se humilharem diante do Deus Todo-Poderoso. Basta um vírus, basta somente um inimigo invisível e as suas fortalezas são destruídas. E eles não podem fazer nada, porque Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Então, nós, diante desses salmos, dessas profecias messiânicas, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele é soberano. Para nós concluirmos e terminarmos a nossa aula, muito interessante, o Espírito de Cristo estava no salmista, falando através deles 1000 anos antes de vir à Terra. Que coisa maravilhosa! 1000 anos antes, né, de Cristo vir, e 3000 anos contando no tempo de hoje. E o Espírito Santo, ele continua trabalhando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que nós possamos entender que no final todos terão de se dobrar diante de Cristo, para que não venham perecer. E Cristo não quer que ninguém pereça e que todos sejam alcançados por eles. Que Deus abençoe. É isso que Deus preparou para nós nesta aula sobre Salmos e Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.